fosse nós, mulheres da década de 60, provavelmente nós três mulheres não estariam aí agora. Estariam em casa, assistindo televisão ou então lendo o Jornal das Moças, sendo submissas a seus maridos e cuidando dos seus filhos. Mas vejam os acontecimentos da década de 60. Vamos trabalhar com a feminina para nos libertar da sociedade e adquirirmos os mesmos direitos dos homens. Queremos liberdade sexual, trabalho, estudo, ser ouvidas e poder opinar sobre os assuntos da sociedade e país. Queremos autonomia. Vejam só a ousadia dessas mulheres. Ainda ontem, nos anos 50, o que elas sabiam fazer era cuidar das suas casas, dos seus maridos, e a única coisa que elas sabiam fazer era pilotar um fogão. No início dos anos 60, ela chegou ao espaço. Eu vou falar sobre a primeira mulher que foi ao espaço, que é a Valentina Tereshkova. Valentina, um nome bem sugestivo como uma mulher que foi para o espaço. Valentina foi uma das primeiras astronautas a viajar para o espaço. Ela foi escolhida entre dezenas de candidatas que passaram por rigorosos testes de avaliação física. Um dos principais motivos que a Valentina foi escolhida foi porque ela sabia saltar de paraquedas, coisa que ela aprendeu quando era jovem. Ela participou de um clube de paraquedismo, onde se tornou a sua diretora do clube. Valentina ficou 3 dias no espaço, e nesse período ela passou muito mal. Diz que ela ficou psicologicamente abalada e não se alimentou direito e teve muitas câimbras, porque a nave era muito pequena. Porque essa nave, a Vostok 6, ela era comandada pelo pessoal da Terra, não era o tripulante que comandava essa nave. E a Valentina conta que quando ela retornou para a Terra, quando ela foi ejetada da nave, e o seu paraquedas, quando se abriu, ela estava prestes a cair dentro de um lago. E ela conta, se ela caísse dentro desse lago, ela morreria. Por quê? Porque ela estava cansada e exausta da viagem, né? Mas só que nesse momento veio um vento forte e impulsionou o paraquedas dela para a Terra. E no local onde ela caiu, com o paraquedas, construíram um parque e também uma estátua. Valentina ganhou várias medalhas e várias condecorações, e até hoje é lembrada como a primeira mulher que foi para o espaço. E dando continuidade aos acontecimentos dos anos 60. Não podemos a ousadia da época, meu vestido estava em frente, que inovou no uso da mulherada na famosa mini saia, que fez 30 minutos de comprimento, prática oficial do século XX. Não podemos falar da moda sem citar a maquiagem, que teve como grande influência a modelo que inovou no make-up, deixando os olhos bem marcados, como delineadores criativos, conflito, belo estilo. Era o fim da moda única que passou a ter várias propostas de comportamento. Um desses comportamentos referentes à pílula anticonceptiva. Tá pintando a cabeça dele mesmo. Com a chegada da pílula anticoncepcional, criada em 1957, legalizada em 1960, popularizada em 1968, o método contracepcional, a mulher passou a ter maior liberdade de decidir quantos filhos queriam ter, e principalmente quando tê-los. Elas passaram a ter maior conhecimento da sua sexualidade e passaram a ter conhecimento também das suas vontades.
Continuando com as conquistas femininas. As músicas dessa época tornaram bastante devido à sua moda de cantar. Era um canto mais baixinho, mais falado e de acompanhamento. Em 1965, Elis Regina interpreta a Ração, de Vinícius de Moraes, e assim surge a MPB, consagrando assim as grandes vozes brasileiras. Seriam Thalí, Vanderleia, Gal Costa e entre outras. E na música internacionais destacam-se Janis Joplin e Elvis. Falarmos da mulher na música na década de 60 e não citarmos Janis Joplin seria o mesmo que cometer um pecado. Janis Joplin foi pioneira por quebrar as barreiras do preconceito nos anos dourados. Janis não tinha uma aparência muito atraente, entretanto, a sua voz era atraente e irresistível. Janis Joplin sabia mesclar o rock, o blues e o jazz, que a marcaram os anos. A paixão de Janis Joplin, assim como de todas as outras mulheres na época, era eu, Elvis Presley. Na década de 60, eu era admirado por pessoas de todas as idades e classes sociais, embora houvesse algumas pessoas que não gostassem de mim e acusavam o mau costume para a época. Apesar de tudo isso, nos anos 60, no palco eu dançava, agitava e quebrava. E assim, nos anos 60, foi marcado pela busca da liberdade, a busca do rock and roll, das drogas e do sexo. E viva o rock and roll! Boa noite! Boa noite! Gostaram da década de 60? Sim! Mas agora é a melhor, 70, cara. Paz e amor, a época do curtindo a vida. Tá louco? Na década de no seu estilo, nas suas músicas, no cinema. Podia ficar aqui horas falando dela. Por exemplo, em 1970, chega de falar, né, cara? Tá bom. Apresentando Roda, Milena e Gisele. Movimento Simples, Diego. Luma, com política. Jaqueline, com feminismo. Rodrigo, com religião. Juliano, com música.
Donna Summer. Ela foi uma cantora que, ao longo de sua carreira, principalmente nos anos 70, gravava em disco. Por causa disso, foi considerada a rainha do disco. Bom, mas tem alguém que eu devo estar esquecendo. Uma cantora brasileira, famosa. Alguém sabe? Quem? Elis? É a Rita Lee, tá, gente? Era o seu. Mas aqui, ela falou que ia vir aqui, mas vou falar um pouco sobre ela, Rita não. Vou falar um pouco sobre ela. Ela foi cantora, compositora e instrumentista. Uma das melhores, sabe? Graças a ela, o rock brasileiro fluiu de lá pra cá desde então. Durante toda a carreira dela, ela flertou em diversos gêneros, sempre unidos, tanto nacional quanto internacional. Mas ela falou que ia chegar até o fim da minha apresentação e não é agora nada dela. Cadê a Rita? Rita! Acho que ela não vai falar. Ela vai lá. Bom, mas, Danilo, você conhece? Ô, cara! E aí, mano? Tudo bom? Só? Acho que você gosta dessa vida. Pessoal, o movimento hippie teve início na década de 60, porém até hoje ele é lembrado porque ele foi muito visualizado mesmo na década de 70. O que foi o movimento hippie? Foi quando as pessoas se reuniram, né, contra o sistema, porque estava havendo muitas guerras naquela década. Muitas palavras fizeram parte do movimento hippie, como liberdade, passar moda, passar guerra, e uma que não tem muito tá muito no nosso vocabulário, que é o psicodelismo. O que seria o psicodelismo? Vem do grego. Psico significa alma, e delismo significa manifestação, ou seja, psicodelismo significa que o movimento hippie é a movimentação da alma. Muitas imagens, figuras fizeram parte do movimento hippie, isso aqui é uma delas. Tivemos a Kombi também, entre outros, que até hoje é muito utilizado. Alguns cantores fizeram parte do movimento hippie, Bob Marley, não muita ênfase, mas Elvis Presley já passou por aqui. São alguns internacionais, alguns nacionais como a Rita Lee, né? Elis Regina, entre outros, e o meu grande amigo Raul Seixas. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Vocês agora fizeram o trabalho. Religião na década de 70 é bastante simples.
Em comparação com a de 60, elas estão mais abertas como é nos dias de hoje. Seu maior destaque é que na época da ditadura, ela era uma força social capaz de bater de frente com os militares. Foi aí que começou a teologia da libertação, que eles usavam as palavras de Cristo para bater de frente com os problemas econômicos, sociais e políticos. E no Brasil também foi o início do movimento de Hare Krishna e do paganismo. Na década de 70 é realmente fascinante, e foi com ela que começou os assuntos que discutimos até hoje, como a luta pelos direitos políticos, a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a igualdade entre homens e mulheres. Outro destaque também é a moda, só que aí não é comigo. A moda nos 70, ela era experimental, ousada, atrevida e era bem normal de usar desde uma calça de um tecido bem podrinho a uma de alta costura e continuar normal. Uma peça que era muito usada nessa época era o jeans. E os estilistas, bem, todo esse movimento pelo jeans, que era mal bom, tá? Aí eles começaram a investir e transformar os jeans trabalhadores em jeans chiques que levaram grandes nomes como o Fiorentino e Calvin Klein. Agora eu vou falar aqui. Eu e a Helena de 4 modelos, 4 estilos de roupas dos anos 70. Vou falar da moda jeans, que é baseado no Felipe Bastos Salvador e de outra moda. Eram roupas bem coloridas, estou usando um modelo de roupa assim. Roupas bem coloridas, calças poucas de cinto, mulheres usavam shorts mais curtinhos, né? Sapatos plataformas. Tenho também o estilo glam rock, que é um estilo um pouco mais colorido, baseado no modelo do cantor David Bowie. Vou pegar aqui 6 modelos de tem a parte de claro. Modelos mais coloridas, modelos de roupas o modelo que eu vou falar é o Vitor, que ele era muito usado na época. Muito usado na época. Um exemplo disso é ela aqui, Simone. Eles usavam bastante saias longas, bastante roupas coloridas, de chamar atenção, acessórios e coisas aqui. O estilo dela dentro da época era o punk. Era o punk. E eu sou um exemplo, não o punk surgiu como movimento. Só que aí eles transformou moda e os punks usavam tipo cabelo colorido, moicano, bastante roupa preta, jaqueta de couro, roupas rasgadas e dentre outros. Agora vamos começar um assunto que é muito legal. É muito legal. Nossa, números. Mentira, política. Galera, eu garanto que essa política vai ser uma política rápida, prática, fácil, assim. Falei muito rápido, mas não sei se é isso, né? Bom, galera, eu vou falar de 2 mulheres ícones que falaram na frente da política e uma que foi mais curiosidade. Essa daqui, espero que todos vejam, eu acho que tá. Essa daqui é a Indira Gandhi. A Indira Gandhi, pra quem não sabe, é da Índia. Obrigada. Ela é muito talentosa e ela foi conhecida por voltar à política de lá aos pobres, sendo que lá é extrema pobreza e extrema riqueza. Era voltada para os ricos e ela conseguiu fazer com que isso fosse voltado para os pobres. Ainda mais uma mulher fazer isso era algo extremamente grande e ela foi muito conhecida. A próxima é, eu espero que vocês conheçam. Ela, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. A postura dela era muito rígida, forte, os modos que ela falava, o jeito que ela falava, as palavras que ela impunha. E ela falava para a sociedade mesmo, para todo mundo que entendesse.
era algo marcante. E ela, por a postura dela, por isso que foi o nome Dama de Ferro dado a ela. E ela conseguiu fazer com que o Reino Unido se fortalecesse. Então foi algo grande, uma mulher marcante na política. Agora eu vou falar uma que é mais uma curiosidade, eu achei muito legal, que ocorreu nessa época. É a Leila Diniz. Essa linda mulher apareceu assim, em um dia de sol, na praia. E imagina na década de 70 uma mulher de biquíni grávida na praia, em plena ditadura militar. Era algo, vamos dizer, humilhante. Porque quando ela apareceu, era ditadura militar, uma mulher grávida, deveria ficar em casa, porque ela era vista como uma mulher pura. E ela já não era pura. E ela, quando tiraram essa foto dela, postaram em jornais e foram fazer entrevistas com ela. Ela falou coisas mais marcantes aqui. Ela falou que ela adorava fazer sexo, que era a vida dela. Filmei. Galera, imagina isso em 2070. E falou isso na TV. Era numa tarde. Imagina uma pessoa na tarde falando sobre sexo nos anos 70. Era uma coisa muito bem vista. Assim. Mas aí ela foi conhecida como uma mulher que deu o primeiro passo à independência. E outra coisa também, muito marcante, foi o feminismo que nossa querida Jack ia falar. O feminismo é um movimento sociológico, filosófico e político que promete a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Podemos dizer de uma forma abstrata que o feminismo é uma manifestação feminina da nossa sociedade. Quando tratamos do feminismo na década de 80, tratamos de uma segunda onda do movimento. As feministas dessa fase levantaram uma bandeira pessoal e política que dizia exatamente isso, que nós não poderíamos viver nossa vida sem estar ligada à política. Portanto, as mulheres eram incentivadas a viver suas vidas politizadas. As líderes feministas eram basicamente mulheres brancas da classe média. Porém, na década de 70, surgem movimentos das civis raciais, onde mulheres não brancas argumentavam que o feminismo era um movimento basicamente branco e da classe média, portanto não se preocupava ou não defendia as questões sociais. Uma grande militante dos movimentos sociais é Angela Davis, uma ativista americana que lutou no movimento Black Power, que era o movimento pela emancipação negra. Em 1965, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, o que abriu espaço no cenário internacional para a discussão do nosso papel na sociedade. Muitos acreditam que nesse ano o feminismo chega aqui ao Brasil. Porém, nós temos ações do movimento relatadas de bem antes. O feminismo que surgiu aqui era o feminismo de traços do americano e do europeu. Porém, surgiu um feminismo diferente. Vivíamos os anos de chumbo ou ditadura militar. Portanto, o feminismo era um feminismo militante. As mulheres foram às ruas. As mulheres foram às lutas armadas. As mulheres lutaram para que estivéssemos aqui hoje, dentro de uma sala de aula. Tivemos mulheres torturadas, estupradas e mortas. Filhos arrancados de suas mães. Mulheres que deram a cara a bater. Devemos agradecer a elas. A mulher que saiu do lar para o mercado de trabalho. A política que mostrou nossa força. As mulheres que nos influenciaram e nos influenciam na moda. Grandes mulheres. Mulheres de uma década. Mulheres que marcaram gerações, lutaram formas de pensar. O que mais nós podemos dizer, além de viva a mulher da década continuidade, agora nós vamos fazer a apresentação da década de 80. Muita gente considera a década de 80 como de grande efervescência cultural e musical. Até hoje são realizadas festas temáticas para lembrar o que melhor foi produzido naqueles anos. Quem viveu os anos 80 gosta de lembrar das músicas, dos programas de televisão, das novelas, das minisséries, dos filmes, das roupas e sapatos, que até não existem mais, dos livros lançados, enfim, de tudo que remete à década de ouro no Brasil. Fiquem à vontade para assistir a década de 80. Boa noite a todos. Boa noite! Linda! Nós iremos falar um pouco sobre a mulher da década de 80. Essa é a Viviane, que vai falar um pouco sobre o comportamento feminino. A
Delícia! Ana Paula sobre a mulher no mercado de trabalho. Maravilhosa! A Júlia vai falar sobre... Me pega! A Juliana vai falar sobre Diva! a moda. Gatíssima! A Gabriela vai falar sobre as brincadeiras. Ai, coisa linda! Quero balinha! Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o feminismo. Para quem não sabe, o feminismo foi um movimento social, filosófico e político que tinha como propósito buscar a igualdade entre homens e mulheres. Mas qual era esse direito que as mulheres tanto buscavam? Buscavam pelo direito de contrato e direito à propriedade. Buscavam pelos direitos trabalhistas, como por exemplo, 13º, salários iguais aos dos homens e buscavam também, principalmente pelo direito ao voto. Uma das grandes conquistas das mulheres na década de 80 foi o programa TV Mulher, transmitido pela Rede Globo, cuja apresentadora era Marília Gabriela. Programa onde era discutido questões como corpo, sexualidade e liberdade. Um bom exemplo sobre a importância do feminismo foi que a questão passou a ser estudada e discutida por diversas universidades, como por exemplo, tanto brasileiras como estrangeiras. Um dos direitos criados pelo governo brasileiro foi ter criado a lei para eliminação de qualquer tipo de discriminação contra a mulher e dentro do lado trabalhista foi ter criado uma lei para eliminação de qualquer tipo de restrição contra a mulher trabalhadora. Dessa forma, algumas empresas passaram a aceitar a mulher como parte dos seus funcionários, como por exemplo a Petrobras, a Polícia Militar Civil e a Academia Brasileira de Letras. Nos anos 80, boas moças casavam-se ainda virgens. Poucas e atrevidas mulheres dirigiam, razão da época ter tido o menor número de acidentes. Mentira! Entre as mulheres desempenhavam papéis diferentes. A mulher era considerada como sexo frágil, incapaz de liderar o grupo familiar. Já o homem, associado à sua força física e poder de mando, assumiu esse poder. Assim surgiram as sociedades patriarcais. Quando foi fundada a CUT, a bandeira da mulher ganhou mais visibilidade nos movimentos sindicalistas. Assim surgiu a Constituição Federal da Mulher Trabalhadora. Com a Comissão Nacional de 88, a mulher passou a ser considerada uma pessoa capaz do homem. A partir de 1980, o mercado de trabalho começa a apresentar características distintas. Esse aumento da economia foi influenciado principalmente pela entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso foi visualizado no final de 1980, que a população economicamente ativa era composta por mulheres. Ele veio o desenvolvimento conteúdos estaduais da posição feminina para adotar políticas públicas para as mulheres. Ele tem sido ligado a primeira delegacia especializada nos direitos da mulher. Hora de relembrar algumas gírias que marcaram a década de 80. Arrebentar a boca do balão, um acontecimento muito bom. Ben Johnson, quando uma pessoa fazia uso excessivo de algumas substâncias químicas. Coroa, modo de chamar os pais. Deu tilt, quando algo dava errado. Pisar na bola, quando uma pessoa fala ou faz algo que não deveria. No mercado de trabalho, chegamos com força total, vestindo blazer de ombros largos e escarpões. Viola? Porém, a nossa década foi marcada pelo exagero. Resolvemos ousar e aderimos às cores fortes e cintilantes. Ousar. Ousadia e alegria. Ousar. Entraram para a moda também a roupa de ginástica, como as laicas, os colares e os sapatinhos. Na nossa década de ouro, as brincadeiras não necessitavam de tanta tecnologia como atualmente. Bastava apenas ter um barbante, um elástico, um anel e pronto, a brincadeira estava formada. E é claro, já vi. A brincadeira telefone sem fio foi muito utilizada por professoras da época. Ela dizia que desenvolveu a comunicação dos seus alunos. E é claro, nós não podemos esquecer da estrela em suas brincadeiras. A febre dos adolescentes, a salada mista. Não. Também não. Esta. É. Ter aluno nação salada mista. Salada mista. Na minha época não. Além do rock, o estilo musical que também fez parte dos anos 80 foi o pop. Só que diferente do atual, na época era um pop melancólico.
A cantora Madonna, que era um ícone nessa década, ela não fazia parte do pop melancólico, e sim de um pop mais alegre. Ela influenciou grande parte da sociedade com seu estilo livre e diferente, e fez um grande sucesso com a música Like a Virgin. Bom, pessoal, isso foi um pouco dos anos 80. A Gabriela vai falar sobre a mulher dona de casa e profissional. A Cássia sobre a mulher na política. A Ana vai estar falando sobre o movimento feminista. O Guilherme sobre a saúde da mulher. A Ilana sobre o esporte e o dia a dia. O Bruno sobre música e atualidade. O Rodrigo sobre gírias e machismo. E a Tamires sobre o afeto. Nunca vi isso. Não, acho que é complicado. Não dá. Alô? Oi, filho. Oi, amor. Como assim não tem comida? Faz você. Por muitos anos, nós mulheres fomos ignoradas e tratadas como ser sem capacidade profissional, e servíamos apenas para o cuidado do lar e de sua prole. Quando ficávamos viúvas ou quando éramos pobres, tínhamos que nos sustentar com atividades que nos dessem renda, como bordado, arranjo de flores e doce para vender. Atividade que não era bem vista pela sociedade. Mas mesmo assim, nós fomos à luta e passamos por cima de barreiras. E hoje recebemos o mesmo status que um homem no mercado de trabalho. Pois essa é a nossa nova realidade. Ter uma agenda atribulada e dar conta de todos os nossos compromissos profissionais e familiares se tornou o nosso padrão. Preparar o café da manhã, deixar os filhos na escola, ir ao serviço e cuidar do corpo e do estudo, para nós, as supermulheres, o dia precisaria ter 24 horas. Já conversei com você sobre isso, eu já disse que não dá. Mas assim, me liga depois a gente conversa. Tá bom, tchau. Oi, gente, boa noite. Gostosa! Então, gente, eu falo um pouquinho sobre política. Dilma. Não sou a Dilma, não. Não sou não. Então, gente, durante grande parte da história, as mulheres não tiveram participação na política, porque a elas eram negados os principais direitos, como votar e se candidatar. Somente em 1932, com o governo de Getúlio Vargas, as mulheres tiveram o direito do voto. Mesmo assim, as mulheres sofriam ainda com muito preconceito, principalmente depois de 78 anos que tivemos uma mulher presidindo uma república. Mas assim, ao decorrer das décadas, as mulheres foram se candidatando e conseguiram conquistar o parlamento. Por exemplo, Rosana Sarney, em 1995, foi governadora do estado do Maranhão. Luísa Erundina, Marta Suplicy foram prefeitas do estado de São Paulo. E Marta Suplicy atualmente estava atuando como senadora. Também Marina Silva, ex-senadora, e foi eleita uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. E assim, pessoal, no dia 31/10 de 2000... Dia 31 de outubro de 2010... Deu tchutchu. Dia 31 de outubro de 2010,
Dilma Rousseff venceu as eleições de segundo turno, se tornando a primeira mulher a presidir a República do Brasil. Gente, pelo fato dessas mulheres estarem num lugar onde só tinha homens, é uma grande vitória. Nós mulheres temos que continuar a lutar. Já temos uma grande parte conquistada. E eu vou continuar, vou fazer a minha parte. E vocês, mulheres, vão continuar no comodismo? Não, né? Se você não luta. Vimos as conquistas das mulheres na política. Mas e as mulheres do dia a dia, as mulheres do cotidiano? Quais são as suas conquistas? Eu irei falar um pouco sobre as conquistas das mulheres a partir de movimentos feministas, que são direitos econômicos, onde a mulher consegue desenvolver sua própria independência econômica, direitos sociais e civis, onde consagra-se pela primeira vez na Constituição brasileira a lei de igualdade entre os gêneros. Direitos culturais é o direito da mulher agir, de pensar, de se vestir de acordo com seus princípios, sem uma intervenção machista. Radicalização à violência à mulher é instituída a Lei Maria da Penha, a lei que reivindica os direitos das mulheres e que pune atos de violência contra elas. E reconhecimento no mercado de trabalho. Nós, mulheres, conseguimos cargos que antes eram só disponíveis para homens, como, por exemplo, na política mesmo, onde éramos excluídas na participação do desenvolvimento da sociedade. Essas são algumas provas do valor da mulher e da sua importância na sociedade. Boa noite, eu sou Ilana e vou falar sobre esporte. Engana-se quem acha que futebol é coisa de homem. Nós, mulheres, também sofremos contra essa paixão. Lutamos nas arquibancadas de estádio, suamos a camisa dos campos. Nós, mulheres, definitivamente conquistamos nosso espaço de futebol. Com muita coragem, vencemos os preconceitos e mostramos que também entendemos do assunto. Nós, mulheres, temos uma igualdade quando a questão é qualidade de vida, que jogamos bola, fizemos o corpo e usamos brincos e batom. Boa noite. As mulheres durante muito tempo lutaram para ter seus direitos à saúde. Isso começou a mudar a partir da década de 90, quando em Viena, na Convenção Mundial de Direitos Humanos, foi declarado que toda mulher deveria ter os direitos relativos direitos relativos a todos os seres humanos. E também, na década de 90, teve a abolição do SUS, onde, com o agravamento da greve, focou a política, fazendo que os direitos das mulheres se expandissem na saúde pública do Brasil. Eu não tô nervosa. Engraçadão você, viu? Boa noite, boa noite. Meu nome é Bruno, eu vou falar um pouco da música nos anos 90. Os anos 90 marcou a modernização dos estilos, com o surgimento do pop, do hip hop, entre outros, e com as boys bands e as girls girls. Em 1997, uma grande diva, Whitney Houston, com um grande sucesso que fez no seu filme O Guarda-Costas. Eu vou cantar um pedacinho, eu espero que você... Na década de 90 também surgia a grande diva do pop. Aquela doidinha, né? Acho que todo mundo conhece, né? Aquela vozinha encantadora. Vamos lá, vamos ver se vocês conhecem. Whitney Spears, pessoal. Whitney Spears. Aquela loirinha angelical. Antigamente. Mas antigamente ela botava as meninas tudo com inveja. Aquela vozinha angelical, aquele corpo de mulher, mas só que menina, né? Na década de 90 também, todas as mulheres começaram a entrar. Todas as mulheres não.
apareceu Beyoncé, a grande Shakira, a nossa grande Cassaélia, né? E entre outros. O mercado de música hoje em dia está muito diferenciado com as mulheres hoje em dia, vocês não acham? Legal, né? Que bonitinho. Até lembrei da minha tia. Essas musiquinhas, Shakira, Britney Spears, esse negócio é o funk, cara. Quadradinho de 8, quadradinho de 4, aquilo fica louco. Oh, já viu? Só as novinhas, cara. Mas esse negócio pra mim, meu, mulher não tem que ficar saindo não, procurar revolução, essas coisas, tem que ficar em casa. Colocar a barriga no fogão, com os filhos de volta. Pra mim é só isso. Você chega, essas ficam reclamando de tudo. Chega no olho, aquela novinha ali, meu Deus, cara. Pô, acho que é mais ou menos isso, né? Pra finalizar é o seguinte, 19 não é 20. Ô, novinha, lá em casa, hein? Gente, boa noite. Eu vou falar sobre o assédio, sobre o machismo. Como nosso amigo aqui, machista, por favor, meninos, homens, maridos, não sejam igual a mim, pelo amor de Deus. Eu apliquei para mostrar para vocês. Lá em Brasília, nós temos o metrô, assim como em São Paulo, só que lá eles disponibilizam diversos aplicativos para as mulheres. Lá temos também alguns vagões rosa, que não são rosa, né? Imagina um vagão rosa. Mas ele é intitulado assim só para mulheres. E elas podem pegar na secretaria, nos postos de atendimento que eles têm lá, um apito, para elas não se sentirem tão coagidas. O que nós queremos mostrar para vocês é que cerca de 80% das mulheres que sofrem abuso sexual e abuso moral, elas têm vergonha de denunciar, porque isso acaba constrangindo nós, mulheres. O que nós pedimos é que homens não façam isso. Às vezes uma brincadeirinha à toa, ou ficar no corredor, as meninas vão passar os feios. Vocês, né? Mas fazer uma brincadeirinha constrange, nos deixa constrangida. A maior parte das meninas fica. Então, para as mulheres, o que nós queremos dizer é... Lugar de mulher é onde ela quiser. Aê! Obrigada pela presença. Tenha uma boa noite, obrigado 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 pela presença. Tenha uma boa noite.
Ipiranga. Vamos limpar essa bagaça! É na casa do que ela vai dar pra lá de isso Elvis do passinho do Romano. Parece um vozinho da Sara. Acho que é o celular que eu tô aqui uma. Ela vai dar pra Meu. Ai. Filho, devolve o celular. É maquiadora, viu? Timar, vem aqui. Timar.